Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu tava dando uma olhadinha aqui no canal e olha, a gente já fez mais de 24 horas de áudio, então se você acompanhou todos os episódios, meus parabéns! Você ouviu a minha voz por um dia inteiro. Aliás, estou curioso agora. Se você já maratonou todos os episódios, comenta aí que eu quero saber. A gente sabe que qualquer interação que vocês fizerem no canal vai ser benéfico para esse conteúdo estar chegando a mais pessoas, obviamente. Então, assim, comentários principalmente. Mas o principal ali, se inscreve. Então tem o Spotify, tem o YouTube, você vai lá e se inscreve no canal. Porque tem assim, eu tenho muito view, principalmente no Spotify, e pouca inscrição. O sininho, então o sininho, se você quer receber quando eu tô ali postando, saber ali, coloca o sininho que você vai saber. No Spotify a gente tem as estrelinhas, cara, quase ninguém tá dando estrelinha lá, então por favor, 5 estrelinhas pra ajudar o Ozzy. E não vai estar me ajudando só, vai ajudar as outras pessoas a conseguirem receber esse mesmo conteúdo, tá? Porque assim, o canal é sem fins comerciais, não tô recebendo nada por isso. E não é meu interesse. Eu acho interessantíssimo esses estudos e, poxa, faço questão de estar compartilhando aí com vocês. Mas agora presta atenção, meus amigos, esse episódio aqui, entendeu? É o marco no canal. Então, sabe, tem antes de Cristo, depois de Cristo? Então vai ser o antes do episódio 49 e depois do episódio 49. Porque o que a gente vai falar aqui nesse episódio, pessoal, para mim foi o estudo mais marcante sobre a história da igreja. Os papiros de Abraão. Já ouviu falar de como Joseph Smith conseguiu escrever a Pérola de Grande Valor? 1835, 5 anos ali depois da organização da igreja, Joseph Smith conseguiu ter a posse de algumas múmias e papiros egípcios. Foi um irlandês chamado Michael Chandler que trouxe uma exposição de 4 múmias e papiros egípcios ali para Kirtland, Ohio, que era a sede dos Mormons ali na época. Esses papiros, eles tinham alguns hieróglifos egípcios. E vale lembrar aqui que nessa época, em 1835, ainda não era possível decifrar esses hieróglifos, tá? Por conta de Joseph ser ali reconhecido como profeta da igreja Mormon, ele teve a permissão ali de examinar esses rolos de papiros. E daí, para surpresa de todos, ele revelou ali que um dos rolos continha os escritos de Abraão e o outro tinha os de José do Egito. Então a igreja resolveu comprar essa exposição ali por $2.400, tá, pessoal? Lembrando que valia muito mais, não sei quanto. Hoje em dia, $2.400 de 1835, quanto valeria? Muita grana, tá, mas um tempo mais tarde ali, Joseph terminou a tradução do livro de Abraão, mas o livro de José do Egito nunca foi traduzido. Aliás, vamos dizer assim, que o egípcio não era totalmente desconhecido na época, ele estava em processo ali de ser decodificado, Então, para quem conhece um pouco da história egípcia, vai saber o que é a Pedra de Roseta. Vamos falar dessa pedra aí que é interessante para a nossa história de hoje. Essa pedra, ela foi encontrada por quem? Por uma expedição francesa ali no Egito, que era liderada por Napoleão Bonaparte. Ela era como se fosse uma placa com alguns decretos legislativos ali que estava disposta. Para o pessoal dar uma olhadinha ali, também ela honrava os faraós egípcios. Ela deve ter sido criada ali entre o século 2 e 3 depois de Cristo. E depois, sei lá, ficou meio inútil e foi usada como material na construção de um forte ali na cidade marítima de Roseta.
Sim, o pessoal às vezes destruía uma construção antiga e usava o material para construir outra. Aí foi, né, que em 1799 ela foi redescoberta ali por um soldado dessa expedição aí de Napoleão Bonaparte. E por que essa pedra chamou a atenção? Porque ela tinha o mesmo escrito em 3 línguas. Eles meio que, né, copiaram, como se fosse inglês, espanhol e português. Aí quem quiser conferir, confere ali na sua própria língua. O mesmo escrito estava em todas essas línguas. E foi aí que eles conseguiram associar o egípcio com a língua que eles já conheciam, que era o grego. Então tinha em grego, tinha em egípcio antigo e tinha em demótico, que era uma variante ali do egípcio posterior. Bom, os britânicos eles conseguiram derrotar ali essas tropas de Napoleão e em 1801 eles tomaram posse dessa pedra. Então, atualmente, a Pedra de Roseta está num museu aqui na Inglaterra, desde 1802, está aqui ainda. Então, os estudiosos eles acharam interessantíssimo o que estava contido ali nessa pedra. Eles fizeram o estudo desse decreto de Mênfis. E a associação do grego com aqueles hieróglifos antigos, né, egípcios, não foi uma coisa assim simples, olha aqui, tá aqui inglês, português, espanhol, italiano, não. Eles levaram 2 décadas para conseguir fazer a associação e conseguir criar, então, a tradução egípcia para aquelas falas em grego. Então, em 1822... a decifração completa da escrita em hieróglifos egípcios foi anunciada. Mais tarde encontraram mais 2 pedras com esse mesmo tipo de inscrição, né, decretos. O decreto de Cânopo, que era até mais antigo do que essa, e o decreto de Ráfia. Então a Pedra de Roseta perdeu um pouco a sua exclusividade, mas essas novas descobertas ali serviram também para comprovar a tradução daqueles inscritos. Bom, então a gente tem uma informação interessante aqui, contando essa história da Pedra de Roseta. O que a gente sabe? Que só em 1822 ela conseguiu ser decodificada e exposta, né, para a sociedade. Quando que Joseph recebeu esses papiros? 1835. Então a tradução de papiros e da língua egípcia era um bebezinho ainda, estava no começo. Todo um material descoberto ali pendente de tradução ainda. E obviamente ali com um profeta revelador, tradutor, né, ia facilitar e ia ajudar muito nesse processo. Só que a gente sabe que a igreja passou por muita perseguição ali na época da sua criação. Então nessa deles fugirem para lá e para cá, esses papiros desapareceram, eles foram perdidos. E o pessoal achou que esses papiros tinham sido, na verdade, destruídos naquele grande incêndio de Chicago que aconteceu em 1871. Então, Joseph ele não conseguiu terminar essas traduções que ele estava fazendo, né? Tinha muito trabalho ainda, ele tinha o livro de José do Egito para revelar para a gente. E esses papiros, então, tinham sido perdidos, né? Esse trabalho ficou ali pela metade, mas pelo menos a gente tem ali o livro, né, de Abraão, a Pérola de Grande Valor. A gente sabe que a crítica vem feroz, né? O pessoal fala que o livro de Mórmon é falso, Joseph Smith inventou, Pérola de Grande Valor também. Então, assim, o livro de Mórmon a gente não consegue comprovar, né, a veracidade dessas traduções de Joseph Smith. Por quê? Porque as placas de ouro foram recolhidas, né, pelo anjo Moroni ali novamente. Não sei para onde é que ele levou, mas a gente não tem essas placas para conseguir chegar a comparar os caracteres, comparar com a tradução, né? Então, o que a gente tem é a palavra de Joseph Smith e o livro de Mórmon, e a gente, né, faz o que? A gente ora a Deus, que é a fonte principal para saber se esse livro é correto ou não. E mais ou menos, né, o mesmo aconteceu com Pérola de Grande Valor, né, porque os papiros foram perdidos, então não tem como a gente chegar, né, e olhar, né, ó, Joseph traduziu direitinho o livro, né, do egípcio, né, porque já que hoje a gente sabe a língua egípcia agora, né, sabe traduzir, então, né, a gente poderia comparar, mas, né, como foram perdidos esses papiros, então fica ali da mesma forma como o livro de Mórmon, né, só a questão de acreditar na tradução de Joseph Smith. Para quem quiser dar uma conferidinha lá no livro História da Igreja, volume 2, página 236, tá? Falando sobre
Descoberta dos papiros ali por Joseph Smith. Joseph Smith recebeu permissão para olhar os rolos de papiros na exposição e, ao vê-los, declarou que um dos rolos continha os escritos de Abraão, outro os escritos de José do Egito. Então Joseph terminou essa tradução. O livro de Abraão levou 7 anos para conseguir terminar essa tradução. E assim, né, de tão importante que é esse livro de Abraão, ele foi canonizado pela igreja como uma escritura, né? Então tá ali entre as obras padrão. Ela foi canonizada ali em outubro de 1880, tá? Então ela levou um tempo ainda para ser considerada como escritura. Só que, meus amigos, uma coisa muito importante, muito interessante aconteceu em 1966. Surpreendente para todo mundo, os papiros foram redescobertos. Tava numa sala ali, num cofre do Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Então, um professor chamado Hugh Nibley, da Universidade Brigham Young, ele estava conduzindo uma pesquisa ali naquele museu, quando ele encontrou esses papiros e pensou, poxa, deve ser o papiro de Joseph Smith, vou dar uma olhadinha. O Nibley, ele é professor de escrituras antigas da Universidade de Brigham Young, tá? Então ele comentou assim numa revista chamada BYU Studies, lá de 1968, página 171. Não é mentira, é 171 mesmo. Tá, vamos dar uma lida o que ele falou ali. A descoberta dos papiros do livro de Abraão é uma transação muito mais importante do que pode parecer na superfície, pois ela voltou à cena pela primeira vez desde que o anjo Moroni retomou as placas de ouro como um elo tangível entre os mundos. É isso aí, meus amigos, né? Já que as placas de ouro foram recolhidas pelo anjo Moroni, o professor Nibley falou, então agora a gente tem aqui uma descoberta fascinante, porque a gente vai poder pegar esses papiros e comprovar as escrituras ali de Joseph Smith. Então ele levou ali para a igreja e a igreja validou a autenticidade desses papiros. Sim, é o papyrus que Joseph Smith usou. Então o Deseret News ali da cidade de Salt Lake City reconheceu sua redescoberta em 27 de novembro de 1967. E sabe por que eles têm certeza que esses papiros eram os de Joseph Smith? Porque na parte de trás desses papiros tinha um desenho de um templo e os mapas da área de Kirtland, Ohio. Cara, eu não acredito que Joseph pegou um papyrus antigo do Egito e ele desenhou atrás, cara. Eu tô decepcionadíssimo. Ele usou um papyrus egípcio antigo como papel de rascunho, cara, eu tô impressionado. Tá bom, né? Pelo menos isso serviu como uma validação, né, pra gente descobrir esses papiros e relacionar com a igreja. Ok, tá bom. Teve um propósito, vamos dizer assim. Bom, a comunidade da igreja ficou radiante com essa descoberta. Então agora, com os papiros redescobertos e com os hieróglifos egípcios agora decifráveis, né, por vários anos, os membros da igreja ficaram ali ansiosos, esperando essa tradução e a validação do livro de Abraão, né, que automaticamente valida a capacidade de Joseph Smith de traduzir o livro de Mórmon. Imagina um profeta de Deus, antes do pessoal ali decifrar os hieróglifos egípcios, tá traduzindo o negócio, cara, mas nossa, é calar a boca dos cientistas, dos estudiosos, perante a sabedoria e o poder de Deus na restauração do evangelho dele ali na Terra. Então, só para quem está em dúvida ainda, esses papiros foram analisados pelos estudiosos da igreja e estudiosos que não são da igreja, e ambos concordam que eram os papiros mesmo que estavam com Joseph Smith. Tá? Então, a igreja confirmou que esses papiros são os originais usados por Joseph Smith para escrever a Pérola de Grande Valor, tá ok? Além daquele desenho do templo lá atrás, né, escrito no papiros, no verso, uma outra identificação positiva aí desses papiros é que aqueles facsímiles, sabe aqueles desenhinhos redondinhos, desenhinhos com figuras, pessoinhas? Ele bate, tá? Então o que estava no papiros bate com o que está desenhado ali na Pérola de Grande Valor.
Bom, os estudiosos, né, deram uma analisada muito boa aí nesses papiros, examinaram todo o conteúdo, as ilustrações, comparando com as traduções de Joseph Smith. Joseph, ele copiou 3 desenhos dos pergaminhos, tá? Que é chamado facsímile 1, 2 e 3. Ele colocou ainda a explicação do lado de cada desenho, falando o que cada um representava. Bom, antes de encontrar esses papiros aí de Joseph Smith, eles chamam de PJS-1, né, Papiros Joseph Smith 1. Antes dessa descoberta, os estudiosos egiptólogos, eles já não davam crédito para a explicação de Joseph Smith sobre os desenhos ali dos facsímiles, porque eles já tinham dado uma olhadinha, né, no que Joseph falou daquelas representações, e eles já afirmavam que aquilo ali era falso, porque aqueles desenhos do facsímile também estavam em algumas construções, alguns outros objetos egípcios, e eles tinham uma outra determinação para aquilo. Geralmente, aqueles facsímiles ali que Joseph encontrou naqueles papiros, eles também estavam desenhados em tumbas em outros lugares do Egito. Então, o pessoal, eles diziam que aqueles desenhos, eles representavam um embalsamento. Sabe onde você enrola a pessoinha ali depois de morta e cria a múmia ali, coloca dentro daquele caixãozinho ali? Então, era isso que estava representando aqueles desenhos. Só que os desenhos de Joseph Smith, eles estavam um pouquinho diferentes do desenho que eles encontravam em tumbas, por exemplo, né? Tipo, tem a pessoinha cortando a outra deitada numa caminha, assim, com alguns vasos embaixo. Talvez você lembre dessa figura ou dá uma olhadinha aí. No caso do desenho da Pérola de Grande Valor, o cara tem uma cabeça humana e tá segurando uma faca. E nas tumbas egípcias é um cara com cabeça de chacal e não tá segurando faca. Esse personagem com cabeça de chacal, que é tipo um lobo, ele é o deus egípcio chamado Anubis, que é o deus protetor, guardião e guia dos mortos. Ele vai proteger, auxiliar ali o pessoal que morreu no encontro com o deus Osíris. Então Anubis, ele prepara com aqueles ritos funerários ali de mumificação, que é um rito necessário para preparar a pessoa para se encontrar com Osíris. E Osíris é o deus que recebe os mortos, então ele vai receber e vai julgar esses mortos que estão chegando ali para ele. É só uma aulinha básica aí de mitologia egípcia para vocês. Então Osíris, ele era, né, considerado, vamos dizer, ele era o faraó do Egito, e ele foi traído pelo irmão dele chamado Sete, que queria, né, ter o trono para ele. Daí Osíris morreu, né, mas ele venceu a morte, ele renasce no além, e então a partir daí ele se torna o senhor da vida, né, pós a morte, e juiz desses espíritos que estão chegando lá. O Osíris era casado com Ísis, não era Valverde, era só Ísis, e ele era pai de Horus. Foi ela que ajudou o Osíris a ressuscitar ele dos mortos, então ela ajudava ele nesse processo de julgamento de quem ia chegando ali no mundo dos mortos. Ela ajudava o pessoal a entrar ali. E ela também teve um filho chamado Horus. Horus, ele era o deus ali dos vivos, deus dos céus, então ele não estava lá no mundo dos mortos. E ele também conflitava bastante ali com o Sete, que tinha matado o pai dele, era o tio dele, então ele conflitava com esse cara. E geralmente, para quem tá mais habituado aí com os desenhinhos egípcios, ele é aquele carinha com corpo humano e cabeça de falcão. Os egípcios, antigamente, eles acreditavam que o Sol e a Lua, eles eram, respectivamente, ali Osíris e Ísis. Bom, depois da aulinha aí de mitologia egípcia, vamos continuar. Então, Joseph Smith, ele tinha esse papiros, e os estudiosos estavam dizendo, olha, esse papiros aí tá muito parecido com o que a gente tem aqui de embalsamento. Então tem alguns desenhos que são bem parecidos com esse do teu papiros. Só que o problema do papiros que Joseph comprou é que ele tinha algumas falhas, tinha uns pedaços que estavam faltando, sei lá, gastaram com o tempo ou rasgaram. E então Joseph Smith, sob o espírito de revelação, ele completou esses desenhos. Agora eu tô assim, em grande dúvida, será que ele pegou a caneta ou lápis e completou no papiros, ou ele só reproduziu o desenho e depois completou num papel? Cara, eu espero que ele não tenha rabiscado o papiros. Mas para quem desenhou um croquis do templo ali atrás, não duvido nada. Bom, vamos dar uma olhadinha então para ficar mais fácil o que os estudiosos dizem e o que Joseph Smith disse. Então,
Joseph conseguiu esses papiros, ele comprou, ele traduziu, ele criou o livro de Abraão. O que o livro de Abraão diz sobre esses papiros? Que é a história de Abraão, e Abraão, né, parece que escreveu aqueles papiros. Essa informação eu teria que estar dando uma confirmadinha ali depois, mas parece que o que Joseph alegava é que Abraão escreveu aquele papyrus que estava com ele, tá? Então, se foi Abraão que escreveu aquele papyrus, ele ia ter por volta de 1800 anos antes de Cristo, ou seja, 4.000 anos. Joseph, tu tá escrevendo atrás de um papyrus de 4.000 anos? Eu não acredito nisso, cara. Então, se aquele papyrus de Joseph representasse a mitologia egípcia, que, né, os estudiosos dizem, esse papyrus seria mais ou menos de 400 a.C. Então é uma boa diferença aí de datagem. Bom, então, antes de encontrarem esses papiros de Joseph Smith, né, os egiptólogos estavam dizendo, olha, esse desenho aí de vocês de Doutrina e Convênios, Parábola de Valor, tá muito parecido aqui com um que a gente tem do embalsamento aqui de múmias. Então a igreja se defendia dizendo, olha, mesmo que pareça, né, tá parecido mesmo, mas não é, tá? Não é o mesmo desenho. Isso aqui é um outro desenho. Esse desenho de vocês aí do carinha deitado na mesa, dos egiptólogos, é Anubis preparando um corpo ali para ir para o além, né? Aqui no nosso é um cara com cabeça de humano, com uma faca, então tem diferença. No nosso desenho é uma pessoa com cabeça de humano segurando uma faca, que representa, né, Abraão sendo sacrificado por um sacerdote idólatra ali, os deuses representados ali embaixo da mesinha. Mas, como eu falei para vocês, né, os papiros foram redescobertos, então ali em 1966 eles encontraram, a igreja confirmou, é esse. E todo mundo ficou animado para poder analisar esses papiros, então. E pessoal, não vou enrolar vocês, tá? Não bate, tá? Não bate nada. Eu tô meio chocado ainda, mas vamos continuar com o episódio. No blog Investigações Sud, a investigadora ela comenta assim, um parágrafo dela. Smith construiu uma gramática egípcia e alfabeto que ele alegou usar na tradução. Ela foi suprimida pela igreja por 130 anos até ser exposta como um disparate total e absoluto. Cara, eu não vi fonte nessa fala. Então, basicamente, o que ela está dizendo aqui, Joseph criou, ele pegou aqueles desenhinhos egípcios e ele deu significado, né? Então, esse desenho significa tal coisa, aquele desenho significa tal coisa. E ela disse que a igreja escondeu isso até ser exposto tudo agora, com essa nova descoberta. Eu fiquei preocupado sobre essa alegação, porque eu pensei, cara, será que a igreja sabia que Joseph tinha essas traduções e a igreja escondeu? Eu dei uma pesquisadinha para conseguir mais informação sobre isso. Para fazer uma pesquisa rápida aqui, não perder muito tempo, no ChatGPT, ele fala assim, você está correto em sua afirmação. Joseph afirmou ter construído uma gramática egípcia e um alfabeto. A gramática egípcia criada por ele foi chamada de Gramática Egípcia de Joseph Smith e Alfabeto e Gramática Egípcio de Joseph Smith. No entanto, esse sistema de tradução e os manuscritos associados não foram amplamente divulgados durante a vida de Joseph Smith. Em vez disso, eles permaneceram relativamente desconhecidos. Foi apenas em 1967 que parte dos papiros associados a Joseph Smith foi redescoberta e encontrada no Museu de Arte e História da Igreja de Jesus Cristo nos seus últimos dias em Salt Lake, Utah. Junto com esses papiros foram encontrados manuscritos relacionados à suposta gramática e alfabetos egípcios de Joseph Smith. Isso levou a uma reavaliação significativa da autenticidade das alegações de Smith sobre as traduções dos papiros e o uso da gramática e do alfabeto. Cara, tem uma informação aqui que tá me conflitando muito, mas assim, eu não posso pesquisar sobre cada coisinha que eu encontro, senão esse episódio vai ter tipo 5 horas. O que eu tô aqui preocupado é se o ChatGPT se confundiu com esse achado de 1967 do Museu de Arte Museu ali de Nova York, que foi encontrado o papyrus com o desenho do templo atrás, ou se também em 1967 aquele professor ele encontrou outros papiros num museu da igreja de arte da igreja de Salt Lake City, Utah, que vamos dizer assim, tava meio que tipo escondido ou alguma coisa assim, ou só tipo não estava sendo mexido nesses documentos.
ficou um pouco confuso. Então, assim, talvez mais pra frente possa dar uma pesquisada sobre isso, se era só o papyrus lá de Nova York ou se teve mais algum papyrus em Utah ou mais algum material que foi encontrado em Utah. Então, se alguém souber aí, já me avisa, mas eu vou dar uma pesquisadinha nisso depois. Mas, pelo que eu tô vendo, o fato, né, independente de ser, né, num museu ou no outro, é que encontraram, né, papéis manuscritos, né, de Joseph Smith, mostrando ali o que cada caractere egípcio significava em inglês. E esse significado que ele deu para aqueles caracteres está totalmente errado. O que ele continua dizendo ali? A maioria dos estudiosos e críticos concluiu que as interpretações de Smith dos caracteres egípcios eram imprecisos e sua gramática incorreta e errônea. Essa descoberta, juntamente com análises científicas das inscrições egípcias nos papiros, levou a um ceticismo generalizado em relação à autenticidade de tradução de Joseph Smith dos papiros egípcios. E, como resultado, a história desses documentos é um tópico de debate e crítica significativo dentro e fora da igreja. Então, lembra da história ali da Pedra de Roseta que a gente comentou? Então, ela mostra certinho o significado de cada caractere egípcio, né, a sua tradução. E ele não está batendo nada, então parece que Joseph simplesmente, né, tentou deduzir, em vez, né, de estar recebendo revelação sobre aqueles caracteres, ele estava tentando deduzir, né, por conta própria, conhecimento próprio, o que cada um poderia significar, e ele, né, então teria inventado a história do livro de Abraão. E isso assim está muito evidente. Então a gente tem a Pedra de Roseta, que mostra o que é a tradução do egípcio. Também tem outras duas pedras que confirmam essa tradução. E a gente tem outros papiros que são cópias daquele papiros que Joseph usou. Então, assim, aquele papiros que Joseph usou era muito parecido, né, os desenhos do facsímile com outros desenhos, né? Então, da onde que são esses outros desenhos, né, que os egiptólogos estavam comparando? Com alguns papiros que os egiptólogos encontram em túmulos. Então esses estudiosos, eles encontram alguns papiros, né, junto com algumas múmias, e esses papiros têm alguns escritos falando sobre como embalsamar, como preparar o corpo de uma múmia para ela ser recebida lá no pós-vida pelo deus Osíris. Detalha ali certinho que cada procedimento e ainda desenha alguns dos procedimentos, né, e alguns acontecimentos desse ritual ali. E foi daí que os estudiosos, né, antes de descobrirem os papiros de Joseph, eles falavam, isso aqui é muito parecido, isso aqui que você desenhou ali na Pérola de Grande Valor, muito parecido com esse nosso desenho aqui, só que, né, o nosso carinha, ele tem uma cabeça de chacal e ele tá preparando um corpo, não é um homem matando uma pessoa. E, né, a igreja sempre defendeu, poxa, né, esse nosso aqui não tem nada a ver então com o de vocês. Mas, quando eles encontraram os papiros de Joseph, eles viram que Joseph tinha completado o desenho não estava inteiro. Então, ali na parte da cabeça, Joseph completou com uma cabeça humana, mas no papiros original está faltando. E na parte da mão, também estava rasgado e faltando um pedaço. E Joseph completou a mão segurando uma faquinha. E quando eles foram comparar os escritos do papiros de Joseph com os escritos dos papiros ali das tumbas, é o mesmo. É o mesmo escrito. Os papiros de Joseph estavam explicando como embalsamar uma múmia. Eles conseguem traduzir direitinho aquilo. Como que Joseph Smith conseguiu traduzir aquilo para uma história toda, né, de Abraão e toda aquela história. Que inclusive é usado bastante da história de Pérola de Grande Valor nas ordenanças do templo. E bom, eu estava fazendo esses estudos sobre a igreja, o livro de Mórmon, né? Veja todos esses episódios que a gente gravou sobre algumas comparações que acham que ele copiou desse livro, copiou daquele livro, copiou alguma coisa da Bíblia, que ele inventou isso, inventou aquilo, tem muita coisa. Assim, muita coisa a igreja tenta explicar, algumas coisas ficam pendentes, algumas coisas eu fico chateado com o comportamento da igreja, mas agora chegou nessa parte aqui, por isso que eu digo, né, que esse episódio, né, ele é o divisor de águas, né, é o antes desse episódio e o depois desse episódio, porque, cara, assim, não tem como negar. A igreja confirmou
que o papyrus é o papyrus que Joseph usou, e assim, todo o estudo dos egiptólogos sobre os caracteres, sobre os desenhos, cara, não tem como negar, não tem. Aquela história dos papiros não tem nada a ver com o que está escrito em Pérola de Grande Valor. Fica uma evidência assim, muito forte de que Joseph inventou aquela história. Ele completou o desenho errado, ele descreveu o significado do desenho errado, ele descreveu o significado dos caracteres e do texto errado. Bom, vamos continuar. Então, os egiptólogos, eles examinaram aqueles papiros, eles interpretaram que os papiros eram datados de aproximadamente 50 a.C. Então, como eu falei, né, essa crença egípcia, ela começou ali 400 a.C., né, e deu continuidade. Então, esse papiros que Joseph Smith possuía, ele tinha uma idade de mais ou menos 50 a.C. e não 2.000 anos antes de Cristo, né, como se fosse no tempo de Abraão, que Joseph, né, comentou. E também foi analisado o conteúdo doutrinário daquela tradução que ele fez. O que mais que Joseph falou ali sobre a tradução dele? Que Cão, filho de Noé, ele tinha uma filha chamada Egiptus, que ela encontrou a área ali, no caso do Egito, depois de uma grande enchente, né, que seria, no caso, talvez o dilúvio, e começou a chamar ali de Egito. Só que essa afirmação ela já batia de frente com o que a história conta, assim, totalmente. Então já teria que ser esse assunto sobre a origem do nome, né, e do achado da terra do Egito já conflitava antes de encontrarem esses papiros, né? E depois de acharem o papiro simplesmente se confirmou, não, esse cara inventou total isso aqui, não tem nada a ver. E na verdade a palavra Egito ela é derivada, ela foi inventada pela língua latina e grega. Tá, então assim, os próprios egípcios não se chamavam egípcios, eles não chamavam o local de Egito, eles falavam uma coisa assim bem complicada, que eu não vou nem conseguir ler isso aqui, que significava a casa da alma de Ptah, né, que deve ser alguma crença deles lá. Então, como, né, a nossa língua moderna do latim e do grego não conseguia falar esse negócio direito, eles falaram uma coisa meio aproximada que era Egito. Então eles falaram Egito e ficou. Vamos ver o que fala no livro de Abraão. Para quem não lembra, o livro de Abraão ele conta a história da vida de Abraão, a viagem dele de Canaã para o Egito. Também conta sobre uma visão ali que Abraão recebeu a respeito do universo e da criação do mundo. Então, né, para quem lembra, né, já está começando a ficar um pouquinho fresco na memória. Esse livro de Abraão ele tem 5 capítulos, né? Então no capítulo 1 e 2 fala sobre a infância dele, a luta dele contra a idolatria da família dele, né? Para quem não lembra, Abraão, né, foi aquele que foi sacrificar seu filho lá no altar que Deus mandou, e depois Deus mudou de ideia, né? Deus falou, não, tá tudo bem, já vi que você, né, ia me obedecer mesmo, não precisa sacrificar seu filho Isaac. Então essa história de sacrifício já tinha acontecido com Abraão, como conta ali no livro de Doutrina e Convênios, né, de Pérola de Grande Valor. Ele relata lá como os sacerdotes pagãos tentaram sacrificar ele, né, Abraão, e que um anjo veio em seu socorro. Aí o capítulo 2 ele inclui algumas informações sobre a aliança de Abraão com Deus, né, e como que ela seria cumprida. E daí os capítulos 3 até o 5 já fala sobre uma visão de astronomia, fala sobre o universo, sobre a criação do mundo, a criação do homem. Aí a gente tem 3 imagens ali na Pérola de Grande Valor, que é chamado de facsímiles, tá? Então, de acordo com Joseph Smith, o facsímile 1 retrata Abraão amarrado em um altar com um sacerdote idólatra de Eucana tentando sacrificar ele. O facsímile 2 é aquele círculo cheio de coisa dentro, que representam, segundo Joseph Smith, os objetos celestiais, que incluem os céus, a Terra e outros 15 planetas, estrelas, o Sol, a Lua. E Deus está representado ali também, né, com, né, algumas palavras-chave ali do sacerdócio sagrado. Bom, o facsímile 3 são algumas pessoinhas em pé. Segundo Joseph Smith, retrata Abraão na corte do faraó,
raciocinando sobre os princípios de astronomia. Então, como eu já falei, né, o livro de Abraão ele foi aceito pela igreja em 1880 como uma das obras padrão, né, das escrituras sagradas para a igreja Sud, 36 anos depois da morte de Joseph Smith. Tem alguns ensinamentos, algumas doutrinas que estão ali no livro de Abraão, que são doutrinas, né, vamos dizer assim, especificamente Sud, né, que elas não estão no Velho Testamento da Bíblia, que é a pluralidade de deuses, o sacerdócio, a existência pré-mortal, outros mundos habitados aí no nosso universo, a estrela de Kolob, que é a estrela mais próxima onde Deus habita, enfim. A partir de março ali de 1842, aquele jornal da igreja que a gente já falou aqui, que é o Times and Seasons, ele passou a publicar, né, bissemanalmente, a cada 2 semanas, partes desses textos do livro de Abraão, incluindo essas gravuras e tudo. Inclusive, Joseph Smith usava partes dessas traduções que ele já tinha feito da Pérola de Grande Valor nos discursos que ele fazia. Aí foi em 1851 que foi impresso aqui na Inglaterra um panfleto intitulado A Pérola de Grande Valor, sim, com esses escritos aí. E em 1878, então, a igreja republicou essa tal Pérola de Grande Valor, e em 1880, né, com uma votação unânime das autoridades da igreja, então foi canonizado como escritura oficial da igreja. Mas desde 1842, a publicação aí desses escritos, os egiptólogos não mormons, eles já criticavam essas traduções, essas explicações de Joseph Smith sobre os facsímiles e toda essa tradução. Já daquela época, eles falavam, não, essa reconstrução que você fez aí do desenho está incorreto. E essa questão aí da Pérola de Grande Valor, né, vamos dizer assim, bateu o martelo mesmo em 1960, né, mais de 100 anos depois, quando, né, foram encontrados então esses papiros originais e simplesmente foi identificado que essa tradução ali dos textos revelaram que não tinha nada a ver com o que estava escrito no livro de Abraão. Então, assim, para quem quiser, é muito interessante, enfim, eu me interesso muito. Dá uma olhadinha na internet que você encontra, tá, imagens. Eu vou produzir um documento, vou estar, né, disponibilizando essas imagens lá também, mas, né, vai demorar um pouquinho, tá? Para quem quiser e tiver curioso, dá uma olhadinha no Google, na internet, facsímiles, né, ou papiros de 1967, alguma coisa assim, que vão encontrar. Cara, tem as fotos desses papiros originais ali e é muito interessante. Você consegue ver ali como tava, né, os desenhos, como estavam os escritos ao lado, e então o que diziam esses escritos do lado dos desenhos. Só para situar vocês também, mais uma curiosidade, os egípcios liam da direita para a esquerda, tá? É o contrário, é igual os chineses leem. Ah, olha aqui uma informação interessante, ainda no site, no blog da Investigações Sud, fala ali, na realidade, como ainda temos o Joseph Smith Egyptian Papers nos arquivos da igreja, sabemos com certeza de onde o livro de Abraão veio, quais os símbolos que foram utilizados e a partir de qual fragmento do papiro o livro foi traduzido. Ah, então parece que tem sim os papiros que foram encontrados lá em Nova York, num museu, e a igreja também tem esse Joseph Smith Egyptian Papers. Ah, então acho que é sobre esses papéis que ela está falando, quando ela fala que a igreja escondeu esses assuntos por 130 anos, né, para o pessoal não saber, né, identificar que a tradução de Joseph estava furada. Então, na verdade, esse assunto só caiu aí na mídia quando em 1966, 67, aquele Hugh Nibley encontrou os papiros lá no museu. Bom, então o que consta nesses papéis egípcios de Joseph Smith que a igreja tinha ali guardado ou escondido, sei lá? Nesses papéis contém o alfabeto e a gramática egípcia e qual que foi a tradução, a decodificação que Joseph Smith deu para aqueles caracteres. E também tinha o manuscritos traduzidos, que eram as páginas ali que tinha ali o símbolo egípcio de um lado e a tradução em inglês. Então Joseph Smith ditava e, né, um tal de Frederick Williams e Warren Parrish escreviam. E tem uma outra parte de manuscritos ditados por Joseph Smith e escritas por William W. Phelps.
Ali no blog Investigações Sud, eles mostram ali várias imagens que representam um pedaço do papyrus e os escritos em inglês da tradução de Joseph Smith. Que nos papéis ali que Joseph Smith escreveu, como eu falei, ele tinha desenhado os caracteres egípcios e depois ele colocou a tradução em inglês do lado. Então a igreja, alguns defensores da igreja, eles afirmam que aqueles símbolos que foram colocados ali do lado estavam ali só de decoração, só aleatório, que não significava aquelas coisas que estavam ali do lado. Mas assim, é uma explicação assim, bem ruim. Tá bem evidente que representava realmente a tradução que ele estava tentando demonstrar ali. Alguns outros defensores da igreja, eles tentam dizer que o livro de Abraão ele não foi escrito por Joseph Smith, foi escrito por outras pessoas, não foi Joseph Smith que inventou isso aí não. Para tentar defender o caráter sagrado ali do profeta Joseph Smith. Mas enfim, a igreja sempre disse que Pérola de Grande Valor é uma escritura sagrada e foi traduzida por Joseph Smith. Então não tem muito o que dizer ou se desvencilhar disso aí não. Bom, Joseph tinha comprado essas múmias com esses rolos de papiros e lá em History of the Church, no volume 2, página 236, fala assim: com William W. Phelps e o Oliver Cowdery como escribas, eu comecei a tradução de alguns dos caracteres ou os hieróglifos, e para nossa alegria descobri que um dos rolos continha os escritos de Abraão, outro os escritos de José do Egito, a descrição mais completa que já apareceu desde sua época, conforme eu continuava a examinar ou desdobrá-los. Verdadeiramente podemos dizer que o Senhor começa a revelar a abundância da paz e da verdade. Então, quando Joseph disse isso, os membros da igreja ali ficaram fascinados e eles fizeram, vamos dizer, a vaquinha ali para conseguir juntar aqueles $2.400 para a compra daqueles materiais. E sobre esses escritos, Wilford Woodruff, um dos presidentes profeta da igreja, registrou em seu diário lá em 19 de fevereiro de 1842. Ele falou que o livro de Abraão foi literalmente escrito pelo próprio Abraão. Isso tornaria aqueles papiros a única cópia original existente de um livro bíblico. Lembrando que Gênesis foi escrito ali por Moisés em cerca de 1400, 1440 antes de Cristo, Então foi 500 anos depois desse livro aí de Abraão. Por mais que Gênesis conte, ele como o mundo foi criado e tudo, mas ele foi escrito depois da história ali de Abraão. Então olha aí, o Joseph Smith encontrou uns registros mais antigos ainda. Vamos continuar ali no diário de Wilford Woodruff. Ele fala assim: Joseph, o vidente, apresentou-nos parte do livro de Abraão, que foi escrito pela própria mão deste, mas que foi oculto do homem durante os últimos 4.000 anos, mas que agora veio à luz através da misericórdia de Deus. E só para confirmar essa informação, se você for lá no prefácio do livro de Abraão, vai estar escrito assim: tradução de alguns registros antigos das catacumbas do Egito que chegaram a nossas mãos. Os escritos de Abraão enquanto se encontrava no Egito, chamados Livro de Abraão, escritos do próprio punho em papiro. Bom, tem um egiptólogo chamado Théodule de Véria, de Paris, e ele ali em 1860 desenvolveu alguns estudos sobre os desenhos do facsímile ali que Joseph Smith desenhou. Então ele fala assim sobre um dos facsímiles, o facsímile 3. O falecido é liderado por Ma até a presença de Osíris. Seu nome é Horus, como pode ser visto na oração que está no fundo do quadro, e que é dirigida às divindades dos 4 pontos cardeais. Então esse francês Théodule, ele reconheceu aqueles 3 facsímiles ali de Joseph Smith como documentos funerários egípcios comuns e concluiu que essas interpretações aí de Joseph eram um absurdo. Mais pra frente, ali em 1912, teve um cara chamado Franklin Spaulding que escreveu um livro chamado Joseph Smith, o Tradutor. Nesse livro tem a opinião ali de 8 acadêmicos que examinaram esses facsímiles, esses desenhos,
E todos esses acadêmicos responderam, né, de forma unânime, né, na condenação dessas traduções que Joseph Smith tinha feito como sendo incorretas. Aí olha só o que aconteceu. A igreja respondeu essas acusações aí por um cara chamado J.C. Romans, só que ele inventou um nome, né, vamos dizer, ele criou um pseudônimo ali e se chamou de Dr. Robert C. Webb, PhD. Só que esse Romans, ele não era nem egiptólogo e nem tinha doutorado. Os argumentos que ele levantou ali não convenceram nada os estudiosos, os acadêmicos egiptólogos. Mas, né, como era um doutor PhD, pelo menos aplacou um pouco as dúvidas dos membros da igreja. Vamos dar uma olhadinha aqui então no que os acadêmicos falaram, né? O Dr. Arthur Mace, curador assistente para o Departamento de Arte Egípcia do Museu Metropolitano de Arte de Nova York. O que ele falou? O livro de Abraão é, desnecessário dizer, uma invenção pura. Os desenhos 1 e 3 são cópias imprecisas de cenas bem conhecidas em papiros de funerais, e o desenho 2 é uma cópia de um dos discos mágicos que, no final do período egípcio, eram colocados sob as cabeças das múmias. Existem cerca de 40 desses conhecidos em museus. A interpretação de Joseph Smith desses desenhos é uma miscelânea de besteiras do começo ao fim. Os caracteres egípcios agora podem ser lidos quase tão facilmente como o grego, e um estudo de 5 minutos em uma galeria de qualquer museu egípcio deve ser suficiente para convencer qualquer homem educado da inépcia desse impostor. O Dr. A.H. Sayce, de Oxford, na Inglaterra, falou assim: é difícil lidar seriamente com uma fraude descarada de Joseph Smith. O facsímile do livro de Abraão número 2 é um hipocéfalos comum, mas os hieróglifos sobre ele foram copiados de maneira tão ignorante que dificilmente um deles está correto. Smith transformou uma deusa em um rei e Osíris em Abraão. O Dr. W.M. Flinders Petrie, da Universidade de Londres, escreveu assim: examinei os exemplares da Pérola de Grande Valor. Em primeiro lugar, são cópias muito mal feitas de conhecidos temas egípcios, dos quais tenho dezenas de exemplares. Em segundo lugar, todos eles são de muitos séculos depois de Abraão. As tentativas de adivinhar o significado deles e as professas explicações são absurdas demais. Pode-se dizer com segurança que não existe uma única palavra que seja verdadeira nessas explicações. Um outro doutor chamado James H. Breasted, PhD, no Museu Oriental de Haskell, na Universidade de Chicago, falou assim: pode ser visto então que, se Joseph Smith podia ler a escrita egípcia, sua capacidade de fazê-lo não tinha qualquer ligação com decifrar os hieróglifos, de acordo com os estudiosos europeus. Os 3 facsímiles em questão são representações que têm sido encontradas em inumeráveis túmulos egípcios. O ponto é que, quando ele publicou esses facsímiles nos documentos egípcios, como parte da revelação de Abraão, Joseph atribuiu a Abraão não só 3 documentos exclusivos, que não existiam outros exemplares, mas também atribuiu a Abraão uma série de documentos que eram propriedade de toda uma nação que usava em seus enterros. O facsímile 2 representa um pequeno disco, comumente chamado entre os egiptólogos um hipocéfalos. Eles não entraram em uso até o final do século antes da era cristã. Esse símbolo apareceu nos enterros egípcios 1000 anos depois da época de Abraão. E o facsímile 3, esse cenário novamente é retratado inúmeras vezes em papiros funerais, túmulos e caixões e paredes dos templos do Egito. Existem milhares desse desenho e pode-se afirmar com certeza que nenhum data da época de Abraão, pelo menos 500 anos depois de Abraão. Esse facsímile 3 aí que o doutor está falando é aquele que tem o desenho das pessoas em pé. O professor PhD
C.A. Mercer fala: as notas explicativas de seu facsímile não podem ser levadas a sério por qualquer acadêmico, pois elas parecem ser sem dúvida obra de pura imaginação. Esses são comentários de professores estudiosos, tá, sobre a análise desses papiros de Joseph Smith e do que ele falou sobre esses papiros, né? Tem um aqui bem interessante também, que é um Dr. Edward Meyer, da Universidade de Berlim. Ele fala assim: o papiro egípcio que Smith declarou ser o livro de Abraão e traduziu ou explicou a sua maneira fantástica, e dos 3 exemplares que estão publicados ali no livro Pérola de Grande Valor, faz parte do conhecido Livro dos Mortos. Embora as reproduções sejam muito ruins, qualquer um pode reconhecer facilmente as cenas familiares deste livro. Opa, o que é esse Livro dos Mortos? Era um texto funerário egípcio. Eles usavam aí, escreviam em papiros, né? E descrevia os feitiços mágicos que iam ajudar nessa jornada aí da pessoa morta, né? Através do caminho dele no submundo e na vida após a morte. Esses papiros eles eram colocados juntos ali dentro da câmara mortuária do falecido, faziam parte dessa tradição da mumificação. Bom, um doutor alemão chamado Friedrich von Freierbissing, professor de egiptologia da Universidade de Munique, ele falou assim: um estudo cuidadoso convenceu-me que Joseph provavelmente acreditava seriamente ter decifrado os hieróglifos antigos, mas ele fracassou totalmente. O que ele chama de Livro de Abraão é um texto fúnebre egípcio, provavelmente não mais antigo do que a era grega. Bom, então o que a gente está vendo aqui, que além desses estudiosos, né, vários estudiosos estão dizendo, basicamente, cara, esses facsímiles, esses desenhos, eles nem existiam na época de Abraão. Esses papiros não têm datação, né, de 4.000 anos. O texto não tem nem como confundir com a história que Joseph falou, né? Eram feitiços egípcios para preparar aquele corpo, né, para o pós-vida. Não tem nada a ver com a história de Abraão. Bom, lá em 1967, quando aquele professor, né, Hugh Nibley, da Universidade de Brigham Young, encontrou aqueles papiros no museu, o museu presenteou a igreja com esses papiros. A igreja não precisou nem comprar, né, nem lutar pelos papiros, né, o museu já entregou tranquilamente para a igreja. A igreja ela fez um trabalho ali na época que adquiriu esses papiros, um trabalho investigativo, né, de tentar comparar os estudos modernos da egiptologia com, né, o que Joseph Smith tinha produzido no seu trabalho, né, de tradução do Livro de Abraão. Mas quando ficou meio óbvio que os resultados iam ser assim, tipo, né, nada a ver, esse trabalho começou a ficar meio lento, né? Então, os investigadores externos, né, não membros da igreja, então eles, né, obtiveram uma cópia desse material e começaram a fazer, né, os seus estudos e publicar seus próprios resultados. Só que quando foi analisado, né, por vários estudiosos, tanto membros da igreja quanto não membros, ficou evidente que não tinha nada a ver. A gente sabe que Joseph teve uma parte ali dos papiros que ele não conseguiu traduzir, que ele falou que era o livro de José do Egito, né, algumas outras partes. Então a parte que ele escreveu, chamando de Livro de Abraão, na verdade fazia parte de um documento chamado Livro das Respirações. Ele era enterrado junto com a múmia. Para quê? Porque a múmia precisava daqueles escritos para aprender como ele ia respirar de novo depois que ele ressurgisse. Então era uma mágica explicando como que ele respiraria novamente. E uma outra parte dos papiros era o Livro dos Mortos, que tinha, né, um propósito semelhante. Vamos dizer que o Livro das Respirações era como se fosse uma versão abreviada e atualizada desse Livro dos Mortos. Achei uma parte interessante de estudo aqui. Quando Joseph comprou esses papiros, eles estavam meio que estraçalhados, estavam uns pedaços. Então o que ele fez? Ele colou esses pedaços de papiros num pedaço de papel. Era o verso de um papel que eles tinham desenhado ali, um mapa de Kirtland, Ohio, e uns desenhos arquitetônicos do templo.
Ah, então menos mal. Então ele não desenhou nos papiros, ele colou... aliás, não sei o que é pior também, na verdade. Ele colou os papiros nesse pedaço de papel, tá? E daí ele mesmo, ou pediu para alguém, desenhou o restante do desenho que faltava. As partes rasgadas ali faltantes desse papiros. E é bem interessante ver isso, na verdade, assim, depois de ouvir esse episódio ou durante, né, dá uma olhadinha porque é muito interessante você ver ali, ó, o desenho, né, a foto do pedaço de papiros colado no mapa de Kirtland, você vê ali, né, o esboço que ele tentou desenhar para completar o desenho, aí a gente tem o desenho que tá lá, né, na Pérola de Grande Valor, e a gente tem também o facsímile original, completo, de um outro documento egípcio que é a representação da mesma imagem. Você vê a semelhança desses desenhos e também você vê que o que foi completado ali por Joseph não tem nada a ver com o original completo. Bom, depois que aquele professor Hugh Nibley ali da Universidade de BYU conseguiu esse documento, achou esses papiros, ele convidou um dos professores dele de egiptologia, o Dr. Klaus Bayer, para ir lá para Provo estudar esses papiros junto com ele. E o que eles analisaram naqueles papiros? O livro de respiração pertence ao sacerdote Or, filho do sacerdote Osover e da senhora Tikebit. E eles perceberam que esses papiros eram ali do final da era ptolomaica, do início do período romano ali, né, 50 a.C., mais ou menos. Bom, tem uma descrição bem grande sobre todo o estudo que eles fizeram sobre esse caso dos papiros, e é bem técnico, na verdade, né? Não vou ficar detalhando muita coisa técnica aqui, mas está aí disponível para estudos para quem tiver interessado. O ponto aqui, né, do nosso episódio é que, infelizmente, Joseph Smith inventou a Pérola de Grande Valor, ele inventou o livro de Abraão. Tá evidente, não tem como negar, né, toda essa contradição, né, no material, e o membro mais fiel da igreja não tem como chegar e falar não, isso aqui não é, não tem como. A igreja assume que esses papiros são os originais, os estudos são muito bem elaborados para poder conduzir a tradução desses textos, e não tem como dizer que o texto que Joseph Smith criou aquela história de Abraão é aquilo que está representado naqueles caracteres. Então eu imagino assim como um membro da igreja lá em 1920, por exemplo, não tinha esses papiros descobertos ainda, mas já na época tinha estudiosos dizendo, esse desenho aqui, Joseph Smith fez essa representação, não tem nada a ver com o que ele diz. E a igreja providencia, vamos dizer assim, um falso professor PhD para rebater essas informações. Eu achei isso meio complicado, né? Sujeira. Aí a gente tem esses papiros sendo encontrados na década de 60, confirmados pela igreja de que são os papiros de Joseph Smith e confirmados pelos egiptólogos de que não tem nada a ver com o livro de Abraão e com a tradução que Joseph fez. Aí tem eu, membro da igreja, desde a década de 90, que não fazia nem ideia dessa história toda aí. Aí a minha questão é, o que mais que foi escondido de mim sobre a história da igreja? O que mais que não vai ser descoberto, né? Porque a gente também teve essa questão do DNA, que foi uma descoberta recente, e que também eu, membro da igreja dos anos 90, não fazia ideia desse estudo que já tinha sido conduzido muito tempo antes. O que mais que foi escondido de mim? O que mais que vai ser descoberto? Eu até estava tentando relevar algumas coisas desses estudos, né? Porque assim, você pensa, né? Tem explicação, tem algumas coisas que o Senhor não revela pra gente hoje, tem algumas coisas que a gente não precisa, né, ser tipo Tomé e precisar de confirmação de tudo. Algumas coisas a gente vai levar pela fé, mas assim, tá demais. Tem um limite, né, onde a mentira fica tão escancarada que a gente não consegue mais defender a não ser com um fanatismo extremo. Vamos recapitular o que a gente falou aqui nesse episódio. Teve uma expedição com algumas múmias e papiros. Joseph Smith viu, ficou interessado,
fez uma vaquinha ali com os membros para poder comprar aquelas múmias e o papiros. Falou que esses papiros contavam a história de Abraão e de José do Egito. Ele começou a fazer essas traduções, escreveu o livro de Abraão, mas o livro de José do Egito ele não pôde escrever porque ele foi morto em 1844. Nessas perseguições da igreja, esses papiros foram perdidos, mas os manuscritos que Joseph escreveu o livro de Abraão foram guardados pela igreja. A igreja levou alguns anos para reconhecer isso como escritura sagrada, mas finalmente adicionaram ali no final do Doutrina e Convênios e virou a pérola de grande valor. Quando foi publicado, os cientistas, os estudiosos fizeram algumas análises desses desenhos egípcios e falaram, não tem nada a ver isso aí. A igreja providenciou um carinha que mudou de nome e disse que era PhD, estudioso, que estava falando, não, isso aqui está muito certo. O que acalmou os membros da igreja que estavam meio duvidosos sobre aquilo ali. A igreja não disponibilizou aqueles manuscritos das traduções ali de Joseph Smith originais para serem analisados. Então o que o pessoal podia analisar era só os desenhos que estavam ali dispostos na Pérola de Grande Valor que foi publicado. Um membro da igreja, Hugh Nibley, que era egiptólogo também, estava ali desenvolvendo seus estudos e em 1966 ele descobriu que tinha uns papiros que parecia ser os que Joseph usou. E a igreja confirmou que sim, eram os papiros que Joseph usou e todos os estudiosos viram que sim, eram. Por quê? Porque tinha os desenhos do templo atrás. E então o mundo pôde fazer uma análise mais profunda sobre esse livro de Abraão que Joseph traduziu, já que tinha o documento original em mãos. E, para surpresa deles, não tinha nada a ver. Eram papiros que acompanhavam a múmia ali para algumas mágicas para depois da morte. Foi confirmado que os desenhos não tinham nada a ver com o que Joseph descreveu. Essa história veio à tona de novo. A igreja disponibilizou então, depois de mais de 100 anos, aqueles manuscritos originais da Pérola de Grande Valor para análise. E muitos estudiosos puderam então confirmar que não tem nada a ver a tradução de Joseph Smith. Essa história toda aconteceu 30 anos antes de eu nascer e mesmo permanecendo por mais 30 anos na igreja, eu nunca tinha ouvido essa história. Assim, para mim, tá muito evidente de que Joseph Smith deu um vacilo bem grande nessa tradução do livro de Abraão. E somando com tudo mais que eu estudei sobre o livro de Mórmon, que a gente dispôs aqui no canal, o que mais que Joseph mentiu? Essa história toda dele não mostrar as placas de ouro para ninguém, contradições, plágio, erros no livro de Mórmon. Será que o livro de Mórmon ele também inventou? Cara, eu não duvido nada. Para quem mentiria e inventaria o livro de Abraão, poderia tranquilamente ter inventado e mentido sobre o livro de Mórmon. Aí, meus amigos, o buraco é mais embaixo. Bom, para se desvencilhar dessa acusação, a igreja ali em 2014 fez uma publicação no site oficial dizendo que o livro de Abraão é uma escritura sagrada, inspirada, mas que não necessariamente foi uma tradução literal dos papiros egípcios que Joseph Smith usou. A igreja fala assim: a veracidade e o valor do livro de Abraão não podem ser estabelecidos pelo debate acadêmico sobre a historicidade do livro de Abraão. O status do livro como escritura está nas verdades eternas que ensina e o espírito poderoso que transmite. O livro de Abraão transmite verdades profundas sobre a natureza de Deus, a relação a nós como seus filhos e o propósito dessa vida mortal. A verdade do livro de Abraão é uma última análise encontrada através de um estudo cuidadoso de seus ensinamentos, oração sincera e confirmação do Espírito. Cara, o que eu vejo nessa publicação da igreja é eles falando assim: verdade, verdade, verdade eterna, verdade profunda, veracidade, verdade. E como é que é encontrada essa verdade? Com oração sincera e confirmação do Espírito. Um estudo acadêmico não consegue provar nada sobre esse livro. Então, cara, assim, quando a igreja considera que esse livro de Abraão ele está acima de qualquer análise acadêmica,
é jogado no lixo qualquer análise substancial sobre a situação e é exigido uma crença assim absurda passando por cima de tudo isso. Aí eu fui lá pro site Mais Fé e eles têm uma publicação chamada 7 coisas que todo Mormon deve saber sobre o livro de Abraão. E daí eles têm algumas perguntas, né? O texto do livro de Abraão faz parte dos papiros de Joseph Smith? Não. O livro de Abraão não está nos fragmentos sobreviventes dos papiros de Joseph Smith. A igreja não afirma que faz? Não. A igreja não tem posição oficial sobre o livro de Abraão ser traduzido daqueles papiros. Como Joseph Smith traduziu o livro de Abraão, o processo exato não é conhecido. Por que as interpretações dos facsímiles de Joseph Smith não combinam com as interpretações dos egiptólogos? O pressuposto de que a interpretação dos egiptólogos modernos está correta muitas vezes é falsa. Cara, nesse site Mais Fé, a única coisa que eu consegui ler foi negação, 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 evasivo, eu nunca disse isso. E para completar aqui o nosso estudo, eu vou dar uma lida aqui no site da igreja. Tem uma publicação chamada Tradução e Autenticidade Histórica do Livro de Abraão. Então, o que a igreja diz? A igreja adota o livro de Abraão como escritura. Esse livro é um registro do profeta bíblico e patriarca Abraão. O livro se originou de papiros egípcios que Joseph Smith começou a traduzir em 1835. Muitas pessoas viram os papiros, mas nenhum relato de testemunhas oculares da tradução permaneceu, o que torna impossível reconstruir o processo. Apenas pequenos fragmentos dos longos rolos de papiros que estavam em posse de Joseph Smith ainda existem hoje. A relação entre esses fragmentos e o texto que temos hoje é em grande parte baseada em hipóteses. A situação do livro de Abraão como escritura, em última instância, recai sobre a fé nas verdades salvadoras encontradas dentro do próprio livro como testemunhado pelo Espírito Santo. Cara, a igreja tem um profeta, vidente e revelador, e a resposta que eles têm para isso é evasiva, né? E o que a gente pode ter é fé e testemunho do Espírito Santo. Não fala nada, não faz uma defesa sobre todas as evidências encontradas. E ainda chama essas evidências de hipóteses. Olha, eu confesso para vocês que esse estudo de hoje, assim, me doeu no coração mesmo, sabe? Tudo que eu acredito sobre a igreja, sobre as revelações de Livro de Mórmon, de Pérola de Grande Valor, e todo esse estudo histórico que eu estou fazendo sobre, né, a igreja e a fundação da igreja, e principalmente como a igreja tem respondido a essas afirmações, tá me deixando assim bem frustrado. Então o que eu sugiro para vocês é deem uma olhada nessas informações, busquem essas imagens, busquem esses estudos, porque assim o estudo é muito grande. Eu coloquei assim muito resumido para vocês, tá? Eu tenho muito mais detalhes, tanto dos estudos quanto de como tudo isso aconteceu. E antes de vocês tirarem alguma conclusão a favor ou contra, dá uma estudada nesse assunto, porque realmente assim, esse assunto é muito importante. E é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá?